Agora explica pra gente o que é o diabetes infantil. Ele tem alguma coisa a ver com diabetes em adultos? Bom, o diabetes é uma doença, gente, para quem não conhece, né? É uma doença muito antiga, inclusive foi achado múmias diabéticas, né? E essa palavra significa urinar muito, que é o primeiro sintoma da doença, o que chama mais atenção. O diabetes tipo 1 ou infanto-juvenil, ele não tem uma correlação com o diabetes tipo 2 ou diabetes adulto. Porque o diabetes tipo 1, ele depende da insulina, basicamente. E o diabetes adulto, ele depende de medicamentos orais, dieta e exercício físico. Por que a criança precisa da insulina? Porque o organismo para de produzir insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas. Isso porque essa determinação genética vem geralmente após uma infecção viral. E o vírus que mais causa, que desperta essa doença autoimune, é o vírus da cachumba. Então os pais sempre têm que ficar atentos que a cachumba não é uma doença, ou conhecida popularmente como papeira, né? Não é uma doença muito simples, é uma virose complicada, ela pode dar uma orquite, que é a inflamação dos testículos, e ela pode também dar uma pancreatite com, posteriormente, aparecimento do diabetes. Quais são os sintomas que os pais podem detectar nas crianças? Os sintomas na infância, eles são muito mais exacerbados do que no adulto. A criança urina muito, ela desidrata com muita facilidade, ela perde muito peso rapidamente e ela perde muita água. Então, são casos de internação, né, você tem que levar logo a criança para o pronto-socorro, não nem leva para o médico, leva para o pronto-socorro, porque é um pronto atendimento, a criança pode entrar em coma rapidamente. Quer dizer, é uma urgência? É uma urgência médica, diabetes tipo 1 é uma urgência médica. E a diabetes é hereditária? Esse tipo de diabetes não tem correlação com casos na família, que hereditariedade é quando é transmitido de pai para filho ou avô para neto. Ele está relacionado com doença genética, que significa que a criança nasceu com uma alteração genética na parte imunológica, não na parte da produção de insulina. Isso significa que o sistema imunológico não reconhece o pâncreas dela como o próprio e destrói o pâncreas. Esse gatilho geralmente é a infecção viral que eu acabei de falar. E olha, nós acompanhamos o dia a dia de uma criança com diabetes. Você vai ver agora. Ela começou a ficar magra, né? E um dia ela desmaiou no banheiro. Antes de ir para a aula, ela desmaiou. E numa consulta com o pediatra foi que nós averiguamos que ela tinha glicemia alta. O custo da alimentação e o custo de remédio é muito alto. E eu tô aqui com a Olivia, que é a filha da Auricélia, e ela já estava contando pra gente como é o dia a dia dela. A Olivia vai mostrar, inclusive, como que você lida com os medicamentos. Eu meço minha glicemia com esse aparelho, eu tiro as fitas e coloco aqui. Depois eu furo o meu dedo e vejo o resultado da glicemia. Quantas vezes por dia você faz isso, Olivia? 3 vezes por dia e às vezes 2 horas depois. Como é o teu dia a dia? Você tem que cuidar também da alimentação, como é a tua relação com o esporte? O meu esporte eu faço normal e a minha alimentação só tem algumas restrições, como eu não posso comer carboidratos demais, e o que eu comer eu tenho que medir e depois tomar insulina. A insulina é esse refil que tem aqui dentro. Aí eu pego essa agulha e coloco aqui e depois eu aperto. Dependendo do que deu na minha glicemia e do que eu vou comer, eu faço uma conta, aí eu vejo quanto dá e eu giro aqui e coloco. E o que você podia dizer para as crianças e para as mães que descobriram ter diabetes? O que você pode dizer para tranquilizar? Para elas tranquilizar, porque depois a gente se acostuma. E que nem com a mamãe ela começou muito nervosa e depois que ela viu que não era tão difícil assim, ela ficou normal. Mas também tem que ter rigorosidade nas comidas. Nossa, eu achei muito interessante a questão do diabetes na criança. Parece que é muito mais fácil dela aprender desde cedo a se cuidar, não é? Ela mesma
faz todo o procedimento, impressionante. A criança ela não cria muito resistência não, ela entende melhor, ela se adapta melhor ao tratamento, apesar de ser um tratamento invasivo, o monitoramento também é invasivo, né? Mas a criança, quando você explica, ela não cria muita resistência não. Apesar da doença ser mais grave do que o tipo 2, a gente consegue os melhores resultados. E a criança, ela vai ter diabetes pro resto da vida? Como é que funciona? Não, acho que não tem mais nenhuma luz, tem um farol já no fim do túnel, né? Está muito próximo ao trabalho com célula-tronco. Hoje já se faz o autotransplante. Quer dizer, se você tem 6 meses de diagnóstico do seu tratamento, significa que algumas células pancreáticas elas estão vivas. Então, em Ribeirão Preto, você está fazendo um trabalho que você pega essas células, faz um reload imunológico, tira toda a imunologia da criança e reimplanta essas células no organismo da criança. E é caso de cura. Então, ele já tem esse caso de autotransplante, mas só que tem que ser com 6 meses do diagnóstico. E o que está em estudo, e que acho que vai curar a maioria, se Deus quiser, vai curar mesmo, é a célula-tronco, né, regenerando, usando células para regenerar as células beta do pâncreas. A obesidade infantil tem alguma relação com diabetes ou pode ocasionar o diabetes infantil? Muito boa pergunta. A obesidade não tem relação com diabetes tipo 1, só com diabetes tipo 2. Né? O que ocorre com a obesidade na infância é o aparecimento precoce da puberdade, que é um outro tipo de prejuízo endócrino, né? Mas não há uma correlação direta. O diabetes tipo 1 é uma doença genética. E já se sabe os 2 genes, o DR3 e DR4, isso está tudo muito mapeado, muito certo. A gente sabe perfeitamente, já pode até prever se uma pessoa pode desenvolver diabetes. Olha, a Vitória lá da Ponta Negra, ela está perguntando o seguinte, se a hipoglicemia tem cura e qual a relação com diabetes? Não, a hipoglicemia significa ao contrário, é outro polo. É a diminuição abaixo de 60 miligramas por decilitro das taxas de glicose no sangue. O fator mais comum da hipoglicemia é o uso inadequado da dose de insulina em pacientes diabéticos ou quando eles esquecem de fazer a refeição no horário certo. E as hipoglicemias não relacionadas com diabetes são pessoas que vão para a academia sem se alimentar, né, e o exercício físico extenua as reservas de nutrientes no sangue e a pessoa pode fazer uma hipoglicemia pós-exercício. É outro fato mais comum. Mas a hipoglicemia são situações transitórias porque o organismo produz 3 hormônios, adrenalina, hormônio de crescimento e o cortisol, que elevam rapidamente o nível de açúcar. Sobre essa questão dos sintomas, além da tonteira, quais outros sintomas que os pais podem detectar? São 3 sintomas que a gente chama de polis. Que são os polis? É urinar muito, beber muita água e ter muita fome. Então, muita sede, muita fome e urinar muito. Isso é relacionado com a perda de peso. A criança ela apresenta esses sintomas muito assim, aos olhos vistos. Então, chama muita atenção da gente, a perda de peso rápida na criança.